Bem-vindos a mais uma conversa com músicos, sobre os músicos e acerca das suas carreiras e percursos. Estas gravações têm o apoio da equipa de som e imagem da Fundação Salesianos e também da Musicentro, escola de música que atua dentro da Fundação Salesianos. Hoje, para conversarmos, temos o trompetista Tomás Pimentel. Bom dia. Bom dia. Tomás Pimentel vem, mais uma vez, e músicos de carreira e músicos de topo, vem mais uma vez de uma família que estava ligada à música. Sim, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe. O meu pai era filho de uma professora... Já ele era... Era filho de uma professora de piano do conservatório, portanto, minha avó, e o meu pai não era músico profissional, apesar de ter tocar piano e ter feito... ter estado na origem de um grupo de música antiga que depois se veio a chamar Segreiros de Lisboa, que ensaiavam lá em casa, eu e os meus irmãos pequenos assistíamos aos ensaios, portanto, desde muito novos que tínhamos... Minha mãe também fazia parte a minha mãe fazia parte também desse grupo e tinha o curso de piano, portanto, tinha o curso superior de piano também e dava aulas de música também. Isso é tudo em Lisboa? Em Lisboa, sim. És de Lisboa, portanto? Sim, nasci em Lisboa. Mas não começaste pelo trompete? Não, comecei pelo piano. Nem me lembro quando é que comecei, mas eu acho que antes dos 6 anos, talvez, acho que comecei. Se calhar foi uma coisa natural, porque havia piano em aquilo, casa. Sim, todos os meus irmãos também estudavam. Um estudou clarinete, outro violino, outro violoncelo, mas todos tocávamos piano. E quantos irmãos? Éramos seis. E todos tocavam qualquer coisa? Todos tocavam qualquer coisa. Exatamente. Mas nem todos seguiram a carreira? Não. Só eu segui tanto música como profissional e o meu irmão Paulo é afinador de pianos, portanto, de alguma forma está ligado. O meu irmão mais velho, também o Vasco, também é técnico de som para cinema e, portanto, também está ligado aos sons. Okay. Então, e percurso? Desde que tenra idade a aprender piano? Desde que tenra idade. Um casal amigo dos meus pais que me dava aulas, ela dava-me aula de piano e ele dava-me aula de formação musical. Desde pequeno, 7, 8 anos, e depois ia fazendo os exames no conservatório como aluno externo. Formação musical que incluía na altura o solfejo, essas solfejo, treino auditivo, ditados, leituras... Eu sei que, entretanto, a partir de determinada altura, vou dar aqui um salto, mas a partir de determinada altura também lecionas. Sim. Ensinas o quê? Dou aulas de teoria, treino auditivo, trompete... Piano não? Piano já dei. Sim. Já dei aulas de piano também. Porque se for preciso, tocas piano. Toco piano. Claro. Toco piano. Eu é que, cheguei a fazer das vezes que te vi tocar ao vivo, cheguei a fazer acho que nunca vi tocar piano. Cheguei a fazer o 6º ano de curso de piano. Toquei piano assim profissionalmente, toquei com o Jorge Palma durante umas temporadas, não me lembro, 2, 3 temporadas. Toquei com a Lena D'Água, teclado também. Toquei com a solo? Não, tanto em grupo. Com o Alexandre Frazão, o Paulo Jorge no baixo, o Mário Delgado, e eu tocava teclado nessa altura. Mas não era aquele da banda... Não era a banda Atlântida, não. Sim. Não. Okay. Já depois disso. A Helena D'Água a solo, exatamente. Sim, a solo. Pensava que estavas a perguntar se era piano, voz, solo. Não. Posteriormente à banda Atlântida. Sim, posteriormente, exatamente. E depois também toquei com a Mafalda Veiga, também cheguei a tocar teclado. Mas de resto, não. De resto, o piano uso mais para compor. E aliás, eu nunca me considerei muito um trompetista, digamos, porque como instrumentista acho que nunca atingi um nível que eu me sentisse confortável e satisfeito. Portanto, sinceramente, acho que tenho mais jeito para escrever arranjos e compor e não sei o quê, por isso eu considero mais isso do que propriamente... Porque conheço trompetistas que são incríveis, que dominam o instrumento. Eu nunca consegui ter essa relação de sentir aquilo como sendo parte. Sempre senti uma grande dificuldade em... Eu acho que isso é próprio
dos músicos de topo que querem chegar sempre a um nível Não sei, e não acabam sei. sempre Não por sei, não criar a satisfação sou é plena, mas realista, naturalmente. sou é realista, não não me deixo impressionar por aquilo que as outras pessoas possam dizer, não sei. Mas pronto, é o Sim. percurso que queres. Agora, o que eu estava a perguntar já era que o ensino na tua altura e o ensino agora é muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. Muito diferente. E já agora, como também estamos aqui já falei da Musicentro e tal, qual é que, para ti, quais são as diferenças fundamentais? A Musicentro tem uma maneira de ensinar completamente atual e inovadora. Mais virada para a música moderna. Não, e mais virada sobretudo para pôr os alunos a tocar rapidamente. A tocar. A experimentar, a tocar, Sim, a tentar sim. reproduzir aquilo que ouvem, que gostam. Não, o que acontece é que naquele tempo, quando eu aprendi música, as escolas de música eram viradas única e exclusivamente para a música dita clássica ou erudita, não é? O que não é uma má escola de todo, mas que faltava, se calhar, era o resto, não é? Entre elas as escolas de jazz, apesar de... Não, mas eu digo mesmo numa fase mais inicial, haver... se calhar a maneira como estavam as aulas na altura e agora, os resultados têm talvez uma diferença de não, os de agora, de não afugentar as pessoas de aprender tão depressa. Talvez. Que entusiasma mais, talvez. Talvez sim. Não tens assim essa... Não tenho essa certeza. Mas penso que sim, quer dizer, se esse ensino for mais direcionado para uma área que as pessoas estejam interessadas, não é? Talvez sim, talvez não as afaste tanto. Para os miúdos às vezes é um bocadinho frustrante, se têm interesse, por exemplo, numa guitarra, demorarem muito tempo até conseguirem reproduzir qualquer coisa que lhes satisfaça. Sim. E nesse aspecto é que eu estou a dizer que se calhar... Sim, o problema é que hoje em dia as coisas estão muito mais imediatas, ou seja, os miúdos precisam de estímulos a toda a hora, portanto, também a dificuldade também advém daí, quer dizer, não é? Porque antigamente, se calhar, os miúdos tinham mais paciência e não tinham outras coisas não tão tinham imediatas outras coisas como exatamente, internet, aquela satisfação imediata do jogo, do tablet, dessas coisas não havia. E achas que isso te complica o trabalho no ensino ou facilita? Nunca tinha pensado nisso, não. Eu acho que por um lado dificulta porque não sei, é essa história de ter que sempre haver estímulos, não é? E quererem resultados muito rápidos, quando na música é difícil obter resultados rápidos, não é? Tudo leva o seu tempo, e grande parte do trabalho tem que ser feito pelo aluno, isso sempre foi assim e sempre há de ser assim. Mas nas tuas aulas, e ainda mais que nas tuas aulas ensinas trompete. Também dou aulas de trompete. Também das aulas de trompete. É mais difícil ensinar trompete. Mais difícil do que piano, por exemplo. Do que teoria. Não sei, eu acho que assim, se fosse assim um alto nível, penso que é difícil em qualquer instrumento. Assim, em termos de iniciação, o trompete é um bocadinho difícil porque as notas não estão feitas e às vezes aquilo há pessoas que se adaptam melhor e conseguem rapidamente obter algum resultado, há outras que podem estar 3, 4 anos e ao fim desses anos não conseguir tirar um som, não se sentirem minimamente confortáveis para continuar. Esta pergunta que eu faço é completamente curiosidade minha, porque eu sei que uma das dificuldades, para além da chave do trompete, não é? Os pistões, os sim. Pistões, normalmente são pistão, também há trompetes de chave. Pronto. Mas esses são pistão. Sistema alemão. Vais tirar as escalas, não é? Mas depois tens a questão dos harmónicos. Não, tens a questão da embocadura. E do tipo de ponta. Eu não sei bucal, como é que chama. O tipo de bucal que usas. Não é? Portanto, isso tudo, por isso é que eu, por curiosidade, de repente, acho que isso, para ensinar... É um bocado, é porque dentro do vocal está escondido, não se vê o que é que se passa, mas já
O problema é que as pessoas muitas vezes pensam que há uma posição para obter determinada nota e não sei o quê. Não, inicialmente tem que ser o ar a circular e o ar é que vai determinar a posição do lábio para produzir aquela nota. E nós às vezes pensamos que estamos a soprar e só tu que alteras o vocal conforme o que vais tocar, ou não? Eu, por acaso, não. Não. Eu não sou bom a alterar vocais, não me dou bem com alterações vocais. Há trompetistas que conforme se vão tocar um estilo salsa, notas agudas, usam um vocal muito estreitinho, muito para conseguir dar notas agudas e depois mudam para o vocal largo para tocar música sinfónica. Eu nunca me dei bem com mudanças de vocais. Eu uso um vocal relativamente largo e tento fazer tudo com esse vocal. Até porque tu, que tocas mais vezes relativamente a trompete, que nós dizemos trompete, não é bem um trompete. O teu instrumento de fliscorne, eleição é o fliscorne. o meu instrumento, aquele que me... Pronto, que é um bocado a minha voz e o meu som, é o fliscorne. Sim. Que é em tudo... É muito semelhante ao trompete, só que em vez da tubagem ser cilíndrica, é uma tubagem cônica. Portanto, já não pertence à família dos trompetes, mas sim dos saxornes, que é o barítono, o bombardino e a tuba. Não é? Pertence à família da tuba, só que é o instrumento soprano dessa família, dos saxornes. E então tem um som mais doce, a emissão do ar é um ar mais quente, e o vocal também é diferente. O vocal é mais fundo, para obter aquele som mais... esse som mais quente. Mais quente. Será por isso que quando, em algumas circunstâncias, estou a falar por mim, em algumas circunstâncias estou a ouvir qualquer coisa, na televisão, por exemplo, que aparece, ou então houve uma altura que estavas sempre naquelas... Sim. Nos arranjos da orquestra e tal, por aí fora, eu dizia, oi, é o Tomás Pimentel. Será por causa disso? Ou será também pela tua maneira de... Não é só o instrumento, é o som que se tira do instrumento. É o teu fraseado, propriamente. O fraseado e o som. Sim, o fraseado e o som. Mas o fliscorne tem aquele som. Tem. Há muita gente a tocar fliscorne? Há muita gente a tocar fliscorne, só que também vê-se muita gente a cair num erro, para mim, que é usar o vocal de trompete no fliscorne, para não ter que haver adaptação de um e outro. E então tocam com o vocal, portanto não só obtém toda a potencialidade, acho eu, e a beleza do som de um fliscorne, como com um vocal próprio de fliscorne, que é um vocal mais fundo. E, portanto, acontece isso para facilitar. Por outro lado, depende do músico, quer dizer, o som é diferente de músico para músico, cada músico tira um som diferente do instrumento e tem muito eu acho que tem muito a ver com o som que se tem na cabeça, uma ideia de um som e depois não se sabe como obtém-se acaba por atingir aquela sonoridade. Pois, sem se perceber muito bem como. Bom, quer dizer, sem perceber como. Tem muitas horas de trabalho. Sim, claro, sempre. Qualquer instrumento requer insatisfação, muitas... que já vimos que sim. Sim, mas a insatisfação, por um lado, também é boa, porque claro leva a pessoa a querer superar essa insatisfação e se fosse tudo fácil, quer dizer, também não daria muito gozo, não é? As coisas, mas em tudo na vida, não é só na música, não é? Penso que tem que haver sempre um bocadinho de luta e de coisa ir subindo a fasquia, não é? De dificuldade, para a coisa ir... E ganhar mais qualidade. Ganhar mais... Mas estávamos a falar que com que idade é que agarraste no trompete? O trompete foi aos 14. Já tocava piano desde pequeno. Desde 9 anos de ensino de instrumento, sim, já sabia. Sim, já sabia. Do quê? Do piano, sim. Do piano já sabia. 50, já sabia o solfejo e sabia isso tudo. Sim. Então, e depois o trompete eu lembro-me que na altura que eu gostava muito de ouvir aquelas peças de Bach com o trompete muito luminoso e brilhante, aquele som a mim fascinava-me. E depois comecei a ouvir os trompetistas de jazz, Miles Davis, Clifford Brown, Lee Morgan e pronto. Miles Davis era mesmo um trompete. Trompete, exatamente. Não também, começaste com o trompete? Comecei com o trompete, exatamente. Só depois é que comprei um fliscorne e tinha mais, conseguia um fraseado que tinha mais a ver com o som que eu ouvia na minha cabeça, o fliscorne. O trompete sempre foi necessário
por uma questão mais prática e profissional, porque era onde eu tinha mais trabalho de comercial, digamos, portanto era com o trompete também que eu toquei durante 25 anos na banda da Marinha. Depois também numa altura também tocava fliscorno, trompete, às vezes desdobrava. Mas entre os 14 anos que agarraste no trompete... Fui para o conservatório estudar trompete, com 14 anos, exatamente. E aí nada ainda a nível profissional? Nada. Tudo a nível do ensino? Nada. Só a partir dos O fliscorno já entra aí? Não. Mais à frente? O fliscorno entra só... Muito mais tarde? Só nos meus 18, 19 anos, quando comecei a ter alguma atividade profissional já, levado pelo Zé Eduardo, que eu frequentava a escola de jazz do Hot Club. E então o Zé Eduardo começou-me a levar para os trabalhos comerciais, desde gravação de jingles publicitários, da música para jingles publicitários, até depois comecei a fazer parte de grupinhos em programas da RTP. Lembro-me do programa com 20 anos? Sim, 18, 19, 20, okay. Comecei logo um bocado inconscientemente, quer dizer, porque se fosse agora, se calhar eu não, quer dizer, teria mais dificuldade em aceitar aqueles trabalhos, mas pronto, mas se eles achavam que era suficiente para aquilo. Então quer dizer, a banda da Marinha surge porque tiveste que ir à tropa. Tive que ir à tropa, entretanto, nessa altura a minha namorada estava grávida, portanto eu ir para a tropa seria fazer a recruta, não é, no exército, o serviço militar obrigatório com um vencimento muito baixo, e já com um filho a caminho, portanto eu optei por concorrer à banda da Marinha, que entrei logo no posto de primeiro marinheiro e com um ordenado que dava para enfrentar essa situação de ter que fazer face a despesas e, portanto, desde muito novo, 20, 21 anos, tive que me virar. Nós, sem querer, cruzámos por lá, pela Marinha, porque eu também estive na Marinha. Exatamente. Já estávamos a conversar isso há pouco. De que forma é determinado? Bem, pelo menos como espectador, a banda da Marinha tem um poder, pelo menos como espectador. Marcou-te o teu percurso, os 25 anos? Claro que sim. Para o bom e para o mau. Marcou-me, com certeza que me marcou. Claro que sim. Para o bom enquanto músico? Enquanto prática diária de ter que lá estar todas as manhãs, nos ensaios, nos concertos. Para o mau, os desfiles, as paradas, quer dizer, em que tinha que estar 2 horas ao sol ou à chuva e depois ter que tocar a marchar, quer dizer, que não é muito confortável, não é, quer dizer, não é bom para se fazer um percurso sério, digamos. Não é? Mas achas mas há pessoas a quem isso não os prejudica tanto, que não prejudica estarem... Uhum. A mim sempre foi uma coisa que me prejudicou bastante, o facto de ter que estar a tocar, a andar, aquilo tudo a mudar é complicado. Claro. Há pessoas que se adaptam melhor e que aquilo não tinha quase importância, mas a mim fazia-me confusão. Eu já li qualquer coisa que achas, na tua opinião, que é importante, pelo menos as secções de metais, quem toca trompete, sax, por aí fora, poder ter participado numa banda, em termos de formativos. Numa banda, sim, ou banda filarmónica, ou banda militar. No teu caso foi a banda da Marinha, não é? Eu acho. Mas há muitas bandas por aí. Sim. Não, o trabalho em naipe, ou em naipe de orquestra, portanto, o trabalho em naipe é um trabalho muito importante, porque... É um trabalho muito específico. É um trabalho muito específico. Quer dizer, deve-se conseguir obter um som de naipe e não o seu som individual. Portanto, deve-se procurar uma forma de que esse som se funda dos vários... de juntar os metais de os maneira vários, que seja agradável. exatamente. Em princípio, de acordo com o sistema de pirâmide, que é o primeiro, o que tem a voz mais aguda, é que deve comandar e os outros devem, digamos, sujeitar-se à forma
de tocar. Do Isso é uma primeiro. coisa que fazes muito desde sempre. Desde Os arranjos para os naipes sim, metais. sim. Tenho escrito muito arranjos, sim, para Muito metais. arranjo. Muitos Desde arranjos. essa altura. Sim, desde. Eu com 18, 19 anos, penso que juntamente nessa altura com o Mário Lajinha e formámos um grupo que se chamava Sexteto Jazz de Lisboa, para o qual eu e o Mário escrevíamos os temas. E portanto foi aí que eu comecei a escrever também música para um filme em que usei exatamente a formação de sexteto, com portanto, trompete, 2 saxofones, na altura o Carlos Martins e o Edgar Caramelo, era o Mário Lajinha e depois inicialmente David Gausman no contrabaixo e Carlos Vieira na bateria. E gravámos, digamos, a banda sonora para um filme. E foi aí que eu comecei a compor, porque eu nem sabia que sabia compor. Portanto, foi um desafio, e porque eu nunca... Quer dizer, eu já tinha tido aulas de composição no conservatório, mas que dentro dessa área do jazz foi... Esse sexteto vem da tua passagem pelo Watt. Claro que sim, claro que sim. Sim, foi importante foi essa lá, passagem. claro que sim. Foi lá que eu conheci o Mário. Entretanto, também surgiu a Maria João nessa altura, que depois fez o grupo com o Mário. Portanto, o Carlos Martins, o Edgar Caramelo, muita gente passou pelo O Watt Watt. complementou Claro que sim. a tua maneira de tocar, em que aspecto? Claro que sim. Portanto, ter acesso e conhecimento a alguns temas de jazz, ao fraseado, que é muito diferente de... A o improvisação? swing, a improvisação. Não é? O swing é uma articulação muito própria do jazz, que na música clássica e erudita não é diferente. São linguagens um pouco diferentes. Ou seja, até à tua passagem pelo Watt, as coisas eram mais definidas em termos de pauta, etc. Sim, claro, era tudo música escrita. Música escrita, sem improvisação, etc. Sem improvisação. E achas que o Watt veio, de repente, abrir Claro que sim. uma série de horizontes que não existiam? Claro que sim. Portanto, a música improvisada, para esse aspecto, é muito importante. Sim. E o compor os próprios temas também era um desafio e eu sempre gostei imenso. Eu lembro-me do sexteto. Vocês agora recentemente... Juntámos mais recentemente, exatamente. Fizemos por sugestão do Manuel Veloso e do Corvelo, António Corvelo, que organizaram uns debates e concertos e a propósito da história do jazz em Portugal, e tiveram a ideia para encerrar esse ciclo de conversas, concertos, convidar o Sexteto de Jazz de Lisboa para se juntar e para... Foi com as vossas composições. Sim, exatamente. Só que já não exatamente com as mesmas pessoas. Entretanto, o Sexteto, aqui há uns anos atrás, mudámos depois o baterista e o baixista. Não, mudaram para os irmãos Barreiros. O Mário Barreiros e o Pedro Barreiros. Mário Barreiros na bateria, Pedro Barreiros no contrabaixo. Entretanto, também mudou o saxofone, saiu o Carlos Martins, entrou o Jorge Reis. E, portanto, quando nos juntámos agora ao fim destes anos, já o Jorge Reis não estava vivo e pronto, chamámos o Ricardo Toscano como substituição. E fizemos concertos no Funchal, em Angra, no Festival de Angra, fizemos aqui na Culturgest, em Lisboa. E também... tem algo, agora a parte, outra vez, das minhas curiosidades, tem alguma diferença, alguma dificuldade mais? Já que o jazz e o sexteto e a maneira, o fraseado, a liberdade, ao fim e ao cabo, que tens na música jazz, ajuda ou complica os arranjos que tu tens que fazer mais fechados para a orquestra, por exemplo, para programas de televisão e não sei o quê, que fizeste muito isso durante algum tempo?
É, é, é um pouco indiferente. Não? Quer dizer, ajuda, eu acho que sim. Ajuda? Sim, claro que sim. Eu acho que quanto mais abertos os horizontes nós tivermos, quanto mais acesso a coisas ligadas à música, penso que nos enriquece e nos ajuda. Eu não sei em que altura foi, mas chegaste a trabalhar bastante com José Afonso, Júlio Pereira, Fausto, José Mário Branco, Sérgio Godinho. Sim, bastante com o Zeca Afonso. Gravei uma música, a Catedral de Lisboa, que era produção do Júlio Pereira. Depois com o Zé Mário Branco já trabalhei mais, sim. Também no último disco dele também escrevi 2 arranjos de metais para Desculpa só para me sopros, situar. de sopros Começaste a trabalhar a este nível, nessa altura também da Banda da Marinha, foi tudo ao mesmo tempo? tudo ao mesmo tempo. Com 20 e qualquer coisa anos. Dava tempo para tudo. Dava tempo para tudo. E também na Marinha facilitavam bastante em termos de... Sabiam que se eu tivesse outras coisas, às vezes podia pedir dispensa de um ensaio ou de um concerto, porque aquilo são naipes bastante alargados e, portanto, permite haver uma folga aqui. Portanto, às vezes não é fácil conciliar, mas sempre consegui mais ou menos. E houve uma das vezes em que não consegui conciliar e foi um bocadinho o princípio do fim do sexteto, na altura, porque nós fomos convidados para ir fazer uns festivais em Inglaterra e num ano fomos, no ano a seguir fomos novamente convidados, só que da parte da Marinha surgiu uma data que era coincidente, mas depois afinal foi ao ar, mas que eu depois já não podia agarrar e, portanto, tivemos que cancelar todos os concertos em Inglaterra e, em vez de nós, foi o grupo do António Pinho Vargas, também com os Irmãos Barreiros. Isso muito mais para a frente? Eu aí teria, sei lá, 25, 26 anos. Não, 27, então, não foi muito. Por ali. Foi por ali. Então, como o grupo não durou muitos anos, não. O grupo durou para aí uns 5, 6 anos. Gravámos um disco, que na altura em vinil, e foi com base um bocado nesse disco que fomos convidados para nos reunirmos agora ao fim destes anos. Porque na altura eu não me apercebi, mas para o jazz português aquilo foi um marco importante, porque eram temas originais e com uma sonoridade própria e, portanto, eu na altura não tinha essa noção. Ficaste, mais ou menos dessa altura, mantendo sempre a Banda da Marinha como um fio condutor durante vários anos. Disseste que estiveste na banda durante? Mais de 25 anos. Esse fio manteve-se durante bastante tempo. E fui sempre fazendo outras coisas. Sempre simultaneamente? Simultaneamente. Tanto Júlio Pereira, o Sérgio Godinho, Zé Mário etc. Branco, Sérgio Godinho. Sim. Mas só Vitorino, nos espetáculos? Só nos espetáculos? Não, nas também gravações? para gravações de disco. Também arranjos? Sim, arranjos, sim. Sempre fui muito requisitado para fazer arranjos, sim. E, paralelamente, a televisão? E programas de televisão, sim, aquelas orquestras. Isso caiu um bocado depois para a frente, não é? Depois, sim, com a crise e com a minha idade também. Porque, entretanto apareceram pessoas novas a tocar muito bem. E, naturalmente, dá-se aquela... Não é? A passagem de testemunho, não é? Aparece gente mais nova que começa aí a trabalhar. Para além de que o trabalho em televisão diminuiu, portanto já não há grandes orquestras, os cachês baixaram para metade, mas foi isso. Sim. Entretanto, neste percurso fazes ali, eu não sei muito bem como é que isso foi, mas apanhas ali os Bandemónio do Pedro Abrunhosa. Do Pedro Abrunhosa, eu já toquei com o Pedro Abrunhosa como convidado para... Houve um espetáculo que foi montado para ser tocado no Porto, salvo erro, que foste reforçar Exatamente, ele tinha um naipe naquela altura nem sei se ele estava a tocar com o naipe ao vivo. Sei que o Edgar Caramelo fazia parte do grupo, permanentemente, e em alguns espetáculos ele ia buscar
uma secção de metais, portanto, 2 trompetes mais um trombone, e para integrarem um naipe para... Portanto, com o Pedro Brunhosa fizeste alguns espetáculos? Alguns concertos, sim. Não Fiz fizeste alguns nenhuma concertos. turnê nem nada disso? Não, turnês completas não. Turnês completas não. Fiz alguns concertos. Outra curiosidade. Em tudo o que tivemos a falar até agora, há aqui uma série de estilos musicais que não têm nada a ver uns com os outros, não é? Uhum. O sexteto, com o jazz, a música popular portuguesa, com estes autores que falámos, o Pedro Brunhosa, que anda no campo do funk. Funk, exato. Bem, e depois os diversos estilos mais ligeiros da televisão. Isso requer um trabalho suplementar da parte do estudo das coisas, dos arranjos por aí fora? É assim, requer alguma versatilidade em termos de fraseado e articulação, porque cada um desses estilos tem as suas características próprias. Por exemplo, eu acho que... eu acho que é preciso ouvir muito esse estilo de música, não é? Para conseguir captar a essência e depois tentar reproduzir. Não é? Sim, porque uma das coisas que me salta de repente à curiosidade é a entrada. Falaste há pouco da coerência, da homogeneidade de um naipe de metais. Essa referência sonora que nós ouvimos enquanto espectadores, se estivermos a ouvir com o Sérgio Godinho, não tem a ver se estivermos a ouvir com o Pedro Brunhosa. As entradas do naipe é diferente, os riffs são diferentes. À partida, sim. À partida são diferentes. Apesar do Sérgio poder ter uma outra música com características mais funk ou menos funk, não é? E aí já se o fraseado já for dentro dessa linguagem, às tantas a abordagem é igual. Enquanto, por exemplo, numa balada, notas longas, se calhar eu vou tocar parecido uma balada com o Sérgio Godinho ou uma balada com o Pedro Brunhosa. Não faz muita diferença, não, se forem notas longas e... talvez, sim, depende muito. Estes concertos com o Pedro Brunhosa, isto já foi... entrados em 2000, 2004, 2005, por aí, talvez. Sim, sim. Nessa altura ainda se mantinha vivo a questão da televisão, da música popular portuguesa, dos arranjos, mas entretanto começou a cair até quando? Eu acho que caiu a partir de 2008, não é? Da crise. E só aí? Eu penso que aí só aí começou a cair. De resto, havia muitos programas com música ao vivo, com orquestras, pequenas orquestras. O que é que muitos músicos tiveram que se reinventar relativamente à atividade que tinham, principalmente aqueles músicos que fazem da música unicamente a sua vida. Sim. Que é grande parte. Eu sei que agora, mais recentemente, tens participado com o Tito Paris, por exemplo. Tito Paris, Vitorino também. Vitorino também. Vitorino, sim. Há muitos anos que faço parte do grupo do Vitorino, sim. Então o Vitorino ainda vem antes dessa altura? Vem antes disso. É um músico que tem concertos regulares. Quase todos os anos, sim. Tem concertos. E é só cá a nível nacional? Não, às vezes tem concertos lá fora. Não muito, mas já volta e meia. Quer dizer, o que eu estou a perguntar é qual é a tua atividade nos últimos tempos, não é? Para além de estar reformado da Marinha, portanto, o que não me obriga a andar aí numa roda viva como andava antes, não é? Faço parte da orquestra de jazz do Hot Club de Portugal. De vez em quando se junta para... Já não tem atividade regular, mas vamos tendo uns concertos, e gravámos ano passado um disco com um CD com música de António Pinho Vargas, com arranjos para a orquestra de jazz. Essa orquestra é com
só com músicos mais experientes ou mistura, ou vai misturando? Não, não. É só com músicos profissionais. Ah, sim, e aproveita também alunos avançados, com certeza que sim, claro que sim. Pessoas que estão no curso superior, da Escola Superior de Música, músicos do Porto, às vezes chamamos músicos do Porto. Quem dirige neste momento a orquestra, há uns anos para cá, é o Luís Cunha, ex-trombonista e agora trompetista. Há uns anos para cá, exato. Então, temos a orquestra, tens o Vitorino. O Vitorino, o Tito Paris e o que apareça. Volta e meia vou fazer a Áurea, substituir o Diogo Duque, que faz parte do grupo. Quando não pode, já tenho ido eu. Tenho feito outras coisas que apareçam. A experiência aí começa a ser benéfica no aspecto de teres que mudar de... É que estamos a falar, Vitorino, é aquilo que eu estava a dizer há pouco, a mim causa-me curiosidade. Vitorino, é uma sonoridade. Orquestra de jazz, outra sonoridade. É uma adaptação. Uma pessoa... Sim, eu sempre fui bastante versátil nisso, adapto-me bem. Mas tens que a preparação, o nível de preparação e o tempo de trabalho... São diferentes. Eu, por exemplo, música chamada erudita, não é? Tipo concertos, obras para trompete e não sei o quê, eu nem sequer me meto nisso, porque isso exige uma preparação muito, muito específica. E que eu nunca, quer dizer, estudei, fiz até ao 6º ano do conservatório, mas sempre tive muita dificuldade em conseguir ultrapassar determinadas dificuldades técnicas do instrumento em relação, portanto, em relação a esse tipo de música e não só, quer dizer, só que uma pessoa se calhar defende-me melhor noutros tipos de linguagem que não seja a música erudita. A música erudita é muito rigorosa, não quer dizer que a música para orquestra de jazz também não o seja, também é bastante rigorosa, mas não é tão minuciosa a música. Aquilo tem que sair tudo perfeito, igualzinho. Para mim é difícil a questão da música clássica. Requer muito, penso que requer mais horas de estudo. O jazz também, eu não me considero trompetista de jazz, quer dizer, um trompetista de jazz tem que dedicar muitas horas que eu nunca tive essas horas para me dedicar. Eu tinha a banda da Marinha, os programas de televisão, quer dizer, 4 filhos, ir buscar à escola, aquelas coisas todas, não é? E então era difícil conseguir concentrar-me no estudo do trompete e ter ali... Portanto, para essa multi-atividade, não é? Ajuda. Sim, mas se calhar era aquilo que tinha que ser e aquilo que eu... Claro. Eu se calhar nem conseguia estar 2 horas ou 3 horas a estudar peças clássicas, portanto, não estou muito preocupado com isso. Ajuda a formação inicial eu costumo ver-te muitas vezes com a pauta, a leitura direta. Sim. Eu sou muito agarrado à pauta, Eu, se não tenho a pauta... Às vezes atrapalha-me um bocado. Mesmo com a pauta me atrapalho, quanto mais sem a pauta. Sim, mas a pauta... No a caso pauta é um auxiliar de memória. De memória, sim. Assim, escuso ter a cabeça cheia de... Mas é muito bom conseguir, principalmente no jazz, é muito bom se puder tocar sem pauta. Muito bom. Eu tenho alguma dificuldade em... Pois, normalmente percebe-se, quando estás a tocar, usas a pauta para o tema. Sim, para o tema. E depois para a improvisação também, para a sequência harmónica também, se eu não tiver a pauta, tenho dificuldade em memorizar a sequência harmónica. Mas não utilizar muito. Pelo menos de fora é a ideia que dá. Não, porque uma pessoa quando está a improvisar, a sequência harmónica não diz aquilo que vamos tocar. É só uma grelha onde nós vamos ter que encaixar as nossas ideias. O que é que eu queria dizer que não... De repente, estava a pensar relativamente ao momento de improvisação, será? Não. Em
a dificuldade em memorizar as sequências harmónicas. O que acontece é que o trompete é um instrumento que não é... Portanto, nós chamamos dó a uma nota que não é o dó do piano. O trompete em si bemol, que aquele mais usado em música chamada ligeira, jazz. Portanto, é um instrumento que não é em dó. Portanto, a nota que chamamos dó não é um dó. Nós chamamos dó, e se formos ao piano, equivale a um si bemol, portanto, um tom abaixo. Ou seja, eu se componho uma música no piano, eu sei a sequência harmónica, mas depois tenho que transportar para o trompete tudo um tom acima. Portanto, às vezes, depois faz-me confusão e aí convém ter escrito para não me baralhar com as notas. Outra dificuldade que eu não sabia. Sim, pode ser dificuldade ou não. Quer dizer, como é que os alunos reagem a isso? É natural? É natural. Tens muitos alunos que leiam? Sim, a maior parte deles lê. O que acontece é que o papel para trompete é um papel que está um tom acima do papel que está escrito para o piano. Não é? E, portanto, a partir dali dá tudo certo. Se eu ler um papel em si bemol, que se chama um papel transposto um tom acima, vai tudo dar certo. E, portanto, não há dificuldade. Ocupas muito o teu tempo com as aulas, ou nem por isso? Com as aulas não muito. Não dou muitas aulas, não. E utilizas as ferramentas mais modernas para fazer alguma coisa a esse nível? A nível de quê? Tecnologia? Sim, tecnologia. A nível de tecnologia... Internet, por aí fora. Nem por isso. Não, quer dizer, só para aceder a coisas no YouTube, com certeza, claro que sim. Não, eu estou a perguntar isto porque em conversa com outros músicos que também dão aulas, uma das coisas é que as tecnologias mais recentes são boas para isso que estás a dizer, mas depois quem está a começar a aprender música não pode pensar que não precisa de ter alguém perto de vez em quando, nem que seja uma vez por semana ou coisa parecida, porque aprende tudo no YouTube, é impossível. Sim, no YouTube. É impossível, entre aspas, mas quer dizer, há muita... falta a correção, falta a sugestão, não é? Sim. Mas é assim, há muita coisa no YouTube, há bom e há mau. Claro. Se seguir, não é? Se seguir um tipo que está a dar conselhos maus, assim como também na vida real, não é? Há professores que também podem induzir o aluno por caminhos, digamos, que não são os mais convenientes para esse aluno. Por isso é que é sempre conveniente regularmente ter a presença. Sim, e o contrário também. Ou seja, a pessoa tem aulas com o professor, mas vai ao YouTube ver aulas com professores, outros professores de outro estilo, não é? E aí também pode descobrir que há coisas que o professor não está a fazer bem, não é? Tem esse lado de vantagem, claro, também, mas também pode confrontar-se com um vídeo qualquer e dizer, isto muito diferente. É muito diferente. E depois ter uma coisa errada. Pois, isso também é possível. Sim. Convém-se sempre ter alguém que possa interagir diretamente. Quer dizer, depende também do nível, não é? Se está num nível iniciado ou mais avançado. Não é? Porque uma pessoa, quanto mais avança, mais começa a destrinçar o que é e o que não é. E o que é bom e o que não é bom. Portanto, o conhecimento adquirido. Claro. E quanto mais uma pessoa, isso é mais que sabido, não é? Quanto mais uma pessoa entra em determinada área, mais se fica a saber o que falta saber, não é? E mais bagagem tens para detectar realmente qual é o caminho bom, o que é bom, o que é que não é bom. Isso é o normal. Ensinas concretamente o instrumento só? Ou o instrumento a ser tocado? Isso depende do que o aluno pretende. Não é? Se o aluno pretende só a parte técnica e não adaptado a nenhum estilo, mas há exercícios que podem ser feitos, que devem ser feitos ou que podem ser feitos no instrumento que depois servem para qualquer estilo, que é tipo, são exercícios, há muitos exercícios no trompete que são exercícios de musculação, por exemplo, que dá depois para usar em qualquer estilo. Mas claro que também há o ensino depois específico para determinadas áreas conforme aquilo que o aluno pretenda.
se tiver a ver a ouvir e a ver a nossa conversa, alguém que esteja a começar ou que já esteja um bocadinho mais avançado no estudo do trompete, que conselho que central é que darias a essa pessoa que quer continuar a trabalhar no trompete? Muita paciência, muita calma, não desistir logo às primeiras, nem às segundas, nem às terceiras dificuldades, e tentar quando está a estudar, tentar estar concentrado naquilo que está a fazer e sempre muita descontração, é preciso muito estar descontraído, respirar bem, portanto também tem muito de trabalho de cabeça. O tocar o trompete também tem muito a ver. Isso é uma Com coisa física, é uma coisa muito física. É muito física. Há outros instrumentos que também o são, a bateria, por exemplo. Só que este tem aí uma componente que, se calhar, não sei se trabalhaste alguma vez mais especificamente, que é a componente respiratória. Respiratória, muito importante, muito importante. Há exercícios... Isso ensina-se? Sim, ensina-se também. Mas depois... é como tudo, esses exercícios, assim como a técnica, depois quando se está numa situação real, não se deve pensar nisso e aí a coisa já deve estar, Sim, já deve estar interiorizada. Claro. Exatamente, é o melhor é isso, já estar interiorizado. Mas em relação ao trompete é uma coisa que é quase diariamente é preciso relembrar, pôr isto tudo a funcionar, porque com não sei quantas horas de descanso ou de sono, depois quando acordamos isto não está completamente preparado para ter aquela atividade. Então é preciso aquecer, é preciso pôr isto tudo a funcionar, porque esse sistema é muito preguiçoso da respiração abdominal, não é? Porque é uma respiração como eu penso que os cantores ou qualquer instrumentista de sopro, portanto, em vez de encher assim, que nós achamos que estamos a encher os pulmões, mas isto atrofia aqui tudo. Claro. Portanto, a respiração deve ser abdominal e aqui descontraída. Aqui esta parte tem que estar completamente descontraída. Para o ar... Ei, estou a fazer barulho com o microfone. A propósito para o ar poder sair. Da descontração, e veio-me agora de repente a ideia da preparação que os naipes de metais ao vivo é uma coisa a mim, pessoalmente, que me faz um pouco de confusão. Têm que ter, porque estão alguns períodos que não estão a fazer nada. Para além da concentração para saber onde é que tem que fazer, não é? Mas o músico da orquestra sinfónica também, não é? Tem 363 compassos de espera e depois de repente tem que tocar aquela nota ali. É uma coisa que se adquire com o tempo. Tem a ver com experiência, por isso simples. Com experiência, exatamente. Quer dizer, não podes baixar a concentração até um nível que não saibas onde é que a coisa vai, não é? Não. Ou e a pauta também ajuda? A pauta também ajuda, claro que sim. Mas também se forem coisas que já estejam muito bem interiorizadas, aí não faz falta a pauta. Não. Há um músico que nós conhecemos os dois que passou a tocar também em baixo, porque dizia que não tinha paciência às vezes para estar à espera não sei quanto tempo para voltar a tocar. Não é? Quem é quem? É o Paulo Munhoz. Ele passou para o baixo por causa disso. Pois, porque tinha que estar parado. Ele a tocar no sax, exato. Não? Mas depois diz que aqueles compassos de espera às vezes o incomodavam, quer dizer. Eu não, eu gosto de ter, gosto de toca, descansa. Eu até, agora recentemente, vi uma gravação que tu estás, do Tito Paris, no Coliseu. Uhum. Então há lá situações que aquela música é uma música, às vezes, tem ritmo, mas é lento. Sim, e é morna. E de repente, quando o trompete entra, neste caso o fliscorno, quando entra com toda a autoridade. Pode ser lento, é lento, é quente, é tudo, mas entra, pau! E faz a diferença quando entra. Isso nem pensas. Quando é para entrar e pronto. Estou parado há 3 minutos, ou 4 ou 5. O meu papel normalmente é servir
a música digamos, do artista ou do cantor. Portanto, é assim que eu sinto. Quer dizer, eu tento servir a música que está a ser Sim, feita claro, naquele claro que momento. sim. Mas não é bem isso que eu estou a perguntar. Eu estou a dizer, há o tema, está a cantar, e o trompete não fez nada durante 3 minutos. Mas quando entra, tem uma preponderância grande no tema naquele sítio. Isso é definido pelo arranjador, ou neste caso pelo próprio Mas não é título. complicado para a execução estás parado 3 ou 4 minutos e de repente... Sim, pode ser ou não. É uma questão de experiência também. É uma questão, sim. E questão, depende também se entra numa nota que é muito aguda ou que é uma nota complicada. Há notas mais o relacionamento complicadas entre que outras. O naipe ou os metais e o compositor ou o artista principal ou os outros músicos é sempre uma coisa que corre bem? Ou... Sim, não há grande distinção, é igual. Isso com tantos anos de percurso, banda da Marinha e RTP e tal, tiveste com certeza episódios engraçados. Claro que sim. Também há lugar para episódios engraçados, claro que sim. Não estou a mais episódios engraçados do que episódios mais, como é que eu ia dizer, menos desagradáveis. bons. Sim, eu lembro, tenho melhores recordações do que... Mais recordações eu tento não me lembrar delas. Ótimo. Não guardo, não. Escolho não guardar essas más recordações. Lembro-me assim, quando éramos mais novos, uma brincadeira que eu acho que não tem graça nenhuma, que era numa peça de teatro, eu, o Mário Lajinha, o Carlos Bica, o Martins na bateria, o Fatela no saxofone, e então aquilo fazia-se escuro e nós mandávamos uns grãos de arroz para cima do piano. Acontecia que os grãos ficavam entre as teclas e quando o Mário, quando abria a luz e ele ia a tocar a música dele, piano só, as notas tocavam 2 a 2, quer dizer, que não tinha graça nenhuma. Mas nós fartávamos de rir. Ou então desafinávamos a corda do contrabaixo durante o escuro e depois quando ele ia começar a tocar aquilo estava desafinado. Podes fazer isso à vontade porque não há maneira de desafinar o feliz corno. Também há brincadeiras com... Na Marinha fazíamos às vezes meter água lá para dentro, a pessoa ia e pegava no instrumento e aquilo estava cheio de água. Mas pronto, eram coisas assim. Mas são... brincadeira. O resto do relacionamento entre os músicos e os artistas... Normalmente é um bom relacionamento. E facilita, não é? Claro que sim. Facilita imenso. Quando há tensão, isso vai se sentir na música. Passa para o público. Eu penso que sim. Quando há bom ambiente, isso também passa para o público. As emoções da música, quando são o ambiente é bom em cima do palco também... Há coisas que não consegue esconder. Isso é uma ideia transversal a toda a gente que toca ao vivo. Não é? Essa passagem de emoção é uma ideia que é comum a toda a gente. Tocaste, e uma vez que está em alta, tu fizeste algum trabalho a nível do fado? Deste mais moderno? Olha, fiz um arranjo de metais o outro dia para um fadista. Quem me encomendou isso foi o Carlos Proença, o guitarrista, guitarra ou viola, não sei, há quem chama de viola. E então fiz um arranjo de metais para um fado. Não, é que o fado passou a utilizar instrumentos que, por tradição, não utiliza, mas ainda não vi essa utilização. Quer dizer, alguém... E aqui há uns anos, em 1994, Lisboa, capital da cultura, fui convidado para tocar com o Carlos do Carmo no Coliseu, a gaivota. Era um solo, fazer assim... Está bem, isso é numa lógica de orquestra. Sim. Era o Pedro Osório, direção musical. Sim. E, portanto, sim. Eu estou mais a falar, uma vez que agora no fado há a introdução da bateria, por exemplo, que não é um instrumento nada de bateria, ou percussão,
nada tradicional de fado. Um trompete, por exemplo, também não é. Não. Mas ainda estamos longe. Se calhar não se consegue utilizar no fado, sem ser em orquestra. Talvez, mas eu também, quando participei com o Carlos do Carmo, não era em orquestra, era como solista. Sim, como solista, sim. Penso que não há dificuldade em usar o fliscorno, talvez mais pequeno, ou o trompete, sim. Quais são agora os teus projetos imediatos? Não tenho, e para o futuro também? Não estou assim muito preocupado com isso. Não. Não há nada de novo? Não. Vitorino, Tito Paris? Sim, vou fazendo essas coisas. Não tenho grandes ambições, nunca tive assim grandes ambições. Agora tenho uma vida mais calma, tenho tempo, posso fazer aquilo que quero, que gosto, não tenho que fazer certas coisas que se calhar não me agradavam. Mas não tenho grandes projetos, não. Muito bem, eu espero que a gente continue a ver e a ouvir o Tomás Pimentel aí ao vivo e sem ser ao vivo, em música gravada, e foi um prazer conversar também, contigo. Igualmente. Obrigado. Até uma próxima. Okay. Não sou